Olá, muito bom dia, aquele abraço para você que está nos assistindo agora pela TV Cabo, em Itabuna, Ilhéus, o sul da Bahia. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI Canal 24.2. Estamos também presentes nas redes sociais. Estamos agora no YouTube ao vivo. Você pode acessar TVI Oficial dentro do YouTube. Também estamos no Facebook. Lá você pode acessar a página TVI Play Live. E também na rede mundial de computadores, o nosso site é tviplay.com.br, onde você também pode acessar gratuitamente o Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, e ficar por dentro de todas as notícias aí, minuto a minuto, tudo atualizado. No programa de hoje vamos falar aí da aprovação, do empréstimo dos 115 milhões, a Câmara de Vereadores aprovou e a Prefeitura já pode dar início às licitações aí para as grandes obras em Itabuna. A gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui no programa. Vamos falar também, no programa de hoje, sobre poesia. Está aqui com a gente mais um poeta, E sempre a gente dá espaço aqui à poesia de Itabuna e do sul da Bahia. A gente vai conversar com ele. E vamos conversar direto de Brasília com a deputada federal, que vai analisar para a gente os primeiros 100 dias do governo Lula e as medidas aí que vêm sendo tomadas no governo, A opinião dela. Daqui a pouquinho vai conversar com a gente aqui. Tudo isso e muito mais a partir de agora, não é isso, Bárbara? Ok, então vamos começar o programa de hoje falando da previsão do tempo para você que está aí, ligando agora a televisão e quer saber se hoje vai chover, vai fazer sol à tarde. Em Itabuna, Ilhéus e outras das principais cidades aqui do sul da Bahia. Conferir também a nossa capital, Salvador. Em sessão bastante tumultuada ontem, a Câmara de Vereadores de Itabuna teve a segunda sessão para a aprovação do empréstimo de 115 milhões para os cofres da Prefeitura Municipal de Itabuna, tomados junto ao Banco do Brasil. Dos 20 vereadores, apenas um votou contra, e foi o Danilo, do União Brasil, Ele que é da Nova Itabuna. Ele acha que o município deveria fazer gestão com o que tem e não tomar dinheiro emprestado. É claro que esse recurso, para a Prefeitura é de fundamental importância, no momento que a Prefeitura volta a ter crédito, porque a Prefeitura de Itabuna passou muitos anos sem ter acesso ao crédito, estava inadimplente,
e aí não tinha nenhum acesso a crédito e muito pelo contrário, o dinheiro que vinha de recursos de fora eram bloqueados, até dinheiro para pagar o funcionalismo público. E durante muitos anos a prefeitura vinha atrasando até folha de pagamento devido a isso. Nessa gestão, houve aí um acerto por parte do prefeito em ajustar essas contas, fazer com que Itabuna ficasse adimplente, né? Pagando aí e fazendo parcelamento de dívidas antigas, e agora Itabuna está com acesso ao crédito. Por isso, tem direito a um financiamento para tocar algumas obras de estrutura, obras grandes, né? Que não dá para fazer só com recurso próprio, recurso que é arrecadado de IPTU e ISS. Esse recurso é muito pouco para isso, é a chamada fonte zero. Por isso, a prefeitura investiu nessa ideia de tomar um empréstimo. Primeiramente, tentou aí junto a um banco boliviano, né? Que ainda está em andamento também essa outra proposta, mas depende de uma aprovação do Senado Federal por se tratar de verba internacional de outros países. Agora, essa nova linha criada aí pelo governo Lula no Banco do Brasil favorece aí as prefeituras, né, a tomarem um empréstimo com juros mais baixos, 15% ao ano. Então, é um dinheiro necessário. Segundo, o planejamento da prefeitura vai pagar esse dinheiro sem muitos problemas, né? Tem condições de pagar esse dinheiro sem comprometer a sua folha de pagamento e as suas outras despesas. Inclusive, foi motivo até de uma emenda da vereadora do PCdoB, a Vilmaci, fez uma emenda dizendo que a prefeitura não pode comprometer folha de pagamento e outras coisas básicas com o pagamento desse empréstimo, né? Uma das condições para que a Câmara de Vereadores aprovasse esse financiamento. Então tá aí, né? A prefeitura vai ficar aí com esse dinheiro agora para tocar os projetos de viabilidade urbana, né? Que é chamada também mobilidade urbana. Ali na Nova Itabuna, segundo a prefeitura, né? Já esteve aqui a secretária Sônia Fontes, existe o projeto daquela grande avenida, que vai pegar ali da Mangabinha e vai até lá na BR-101, passando pela Bananeira. Ali vai ser uma grande avenida ou continuação, né, da Avenida Beira Rio, a marginal do Rio Cachoeira, que vai dar essa mobilidade ao itabunense, né? A pessoa que quer entrar e sair da cidade não vai precisar, né, mais dar aquela volta, pegar ali a Kennedy ou a Manuel Chaves, né? Ou pegar lá o viaduto Governador Paulo Souto. Ela já pode ir ali pela Nova Itabuna, sair ali ao lado do aeroporto. Então, é uma das vertentes que Itabuna precisa para o seu desenvolvimento, né? Além dessa avenida, dessa grande avenida, né, que vai impossibilitar também a volta daqueles moradores da Bananeira, que vão ganhar uma moradia digna, né? O governo do estado já está construindo, segunda-feira, inclusive, o governador deve estar em Itabuna, juntamente com o ministro da Casa Civil e o ministro das cidades, para fazer o lançamento oficial dessa obra, que são 80 moradias, para tirar essas pessoas vulneráveis ali da beira do rio. Toda vez que chove forte em Itabuna, elas ficam ameaçadas, né? Basta o rio subir ali 3 metros, que já invade todas as residências. Então essas pessoas não podem mais voltar para aquela área. E essa obra, segundo a prefeitura, além de embelezar a cidade, além de dar mobilidade urbana, vai evitar que essas pessoas voltem a residir naquele local perigoso, né? Bom, vamos conversar agora com a deputada Rogéria Santos, direto de Brasília, ela que esteve em Itabuna, né, várias vezes. Ela é uma pessoa que, né, conhecida no estado da Bahia inteira, teve uma boa votação em todo o estado da Bahia. Esteve aqui, a gente viu na oportunidade que é um bom quadro, um grande nome para a política brasileira, e graças a Deus ela foi eleita, né? Porque a gente torce para os bons políticos ocuparem as cadeiras lá de Brasília, e a Rogéria realmente é um bom nome, é uma pessoa que vem aí, né, do Partido Republicano, da história aí da Igreja Universal do Reino de Deus, e para a gente foi uma satisfação saber que a Rogéria foi eleita. A gente ficou muito contente aqui, ela já tomou posse, está trabalhando muito, e eu quero saber da deputada, né, como ela viu esses primeiros 100 dias, né, do governo Lula e os primeiros dias também de trabalho dela aí na Assembleia, né, na Câmara Federal, Bom dia, Rogéria, deputada, prazer tê-la aqui com a gente mais uma vez, viu?
Bom dia, Barbosa. Eu quero aproveitar e estender esse bom dia a todo o povo querido de Itabuna, povo aí da região sul, do Passo Sul, de onde chega a TVI. Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A gente está falando aqui diretamente de Brasília. Dizer para vocês, primeiro, né, eu quero agradecer publicamente a confiança do povo de Itabuna, até porque eu obtive 547 votos na cidade de Itabuna, no esforço de a gente bater de porta em porta, falar com cada cidadão, expor o trabalho, colocar o compromisso que a gente tem, de fato, com a responsabilidade de estar representando o povo da Bahia. Então, para a gente foi uma alegria muito grande estar neste mandato. Eu costumo dizer que é um mandato que não é meu, esse mandato é do povo baiano, é de cada cidadão e cidadã que confiou em mim. Quando você me fala para o que eu acho, o que eu tenho vislumbrado dos 100 dias do governo federal, do governo do presidente Lula, eu digo para você, eu acho que 100 dias ainda é um período muito pequeno para você fazer uma avaliação muito pormenorizada de uma gestão, porque eu encaro o Poder Executivo, já tive a oportunidade de estar como secretária no município de Salvador, e eu encaro a gestão com muita seriedade. E eu acredito que nesses primeiros 100 dias, e é o que eu tenho visto, eu tenho observado que o governo ele tem se aplicado, em alguns casos, a refazer da forma típica do trabalho, da então configuração, essência do próprio PT, né, a forma de trabalho, de gestão. Eu vejo que o presidente ele está dando a identidade dele à gestão. Claro, isso é necessário, qualquer um no lugar dele faria isso, sem dúvida. A primeira coisa, quando você assume uma gestão de qualquer coisa, é imprimir ali a sua forma de gerir. Então, a gente tem coisas seríssimas nesse momento. A gente tem aí a própria reforma tributária, que nesse bojo, junto com o arcabouço fiscal, tem sido uma demanda que cabe a nós, todos nós, cidadãos brasileiros, estarmos muito atentos, vislumbrando com muita atenção como se dará todo esse processo. A gente tem acompanhado isso de perto, dentre tantos trabalhos que a gente tem feito, a gente também faz parte de uma frente parlamentar aqui, que é a do empreendedorismo, que a gente sempre busca estar próxima, e essa frente tem promovido muitos debates dentro dessa temática, inclusive debates com experts no assunto, para eles trazer de uma forma muito detalhada tudo isso que está se descortinando. Então, para mim, os 100 dias de governo Lula é muito pouco tempo para a gente avaliar se ele está acertando, se ele está errando. E eu te digo com toda certeza, na minha opinião, ele tem aproveitado esse período curto para imprimir a identidade dele na gestão. Isso não é novidade para quem trabalha com gestão, a gente sabe que isso é comum. Eu cheguei aqui, eu imprimi no meu gabinete a minha identidade. Ou seja, as pessoas precisam saber qual é a forma de trabalho, como eu vou trabalhar, de que forma, como eu vou aplicar tudo aquilo que está à minha disposição. Então, eu acho que o presidente Lula ainda vive esse momento, a gente sabe
que de uma forma ou de outra ele tem anunciado programas, anunciado mudanças e transformações, mas eu ainda estou avaliando muita coisa para chegar e dizer para você, ó, ele está errando, ele está acertando, é isso e aquilo. Então, eu acho que nesse momento ele está imprimindo a identidade dele na gestão, no executivo no Brasil. E falar do meu trabalho, a gente está no momento, a gente tomou posse, aí é bom que as pessoas visualizem isso, né? Que as pessoas. A gente é eleito dia 2 de outubro e a gente passa por um processo gradativo para chegar até o mandato. O mandato, propriamente dito, ele só chegou no dia 1º de fevereiro, quando tomamos posse. Dentre muitas coisas, a gente ainda estamos organizando muita coisa. Só para você ter uma ideia, ainda estou organizando o meu gabinete na base, porque ainda não consegui organizar na sua totalidade. E aí você chega aqui, um deputado de primeiro mandato, como eu, e você se depara com um novo mundo, com novas perspectivas, com um mundo de aprendizado. Brasília, para mim, tem sido um mundo de aprendizado. Aqui, aí eu me quedo nesse momento a falar, inclusive, do Partido Republicanos aqui. Nós temos um time muito bom, não só de parlamentares, mas uma equipe técnica muito boa, que a todo momento está à disposição do parlamentar para auxiliar a gente. Então, isso é bom. Eu amo isso, porque eu amo estudar, amo aprender, isso me enriquece muito. Que a gente tem construído, há mais ou menos 20 dias, se eu não estou em erro, a gente instalou aqui a Frente Parlamentar de Inserção, Inclusão, Qualificação e Subsistência da Mulher na Construção Civil, pautada, inclusive, num case de sucesso na cidade de Salvador, à altura, enquanto estava de secretária da Mulher, Infância e Juventude. E aí a gente trouxe para cá esse case e a gente quer levar, e a gente tem levado com a instalação da frente, exatamente isso a âmbito, a nível nacional. Quando a gente começa a estudar essa situação, a gente vai ver o quanto a mulher ainda precisa desbravar espaços que estão aí à disposição, mas que a mulher precisa ser auxiliada, e é isso que o poder público ele tem que fazer, isso que nós parlamentares precisamos fazer. Você tem uma ideia, um dado que chega a ser estarrecedor, que eu tive uma reunião com a presidente nacional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, eu fiquei espantada quando ela me disse que das 82% das obras que estão em andamento no Brasil não possuem a presença feminina em nenhuma função e cargo. Ou seja, você não possui a presença de engenheiras, de arquitetas, seja uma pintora, quer dizer, um nicho, um mercado de trabalho muito extenso e que está, inclusive, em franco desenvolvimento, a gente sabe disso em vários lugares do Brasil, exemplo da própria Bahia, você costuma sempre estar visualizando tantas e tantas construções e você não vê a mulher participando desses espaços. Então, a frente vem com esse diferencial para fazer valer a presença feminina nesses lugares, mas de uma forma concisa, de uma forma com compromisso, com responsabilidade, qualificando essa mulher desde a ponta até a gerência, para que ela possa estar nesses espaços realmente como ela precisa estar. Dentro disso também, a gente, essa semana que passou, protocolou um projeto que foi muito falado, que é exatamente a criminalização do cancelamento virtual. É interessante
Barbosa, fique à vontade para perguntar, que você sabe que eu sou uma tramelinha, viu? Quando eu começo a falar, eu não falo mais. Deputada, a Bárbara, né? A Bárbara está aqui com a gente, jornalista também, e quer participar da conversa. Tudo bem, Bárbara? Ela interrompeu a senhora, porque ela queria fazer justamente uma pergunta sobre esse tema, né, Bárbara? Exato. Prazer, deputada. Bem-vinda aqui no programa TV News. É muito importante esse projeto de lei que foi recente, agora do dia 13, que a senhora apresentou, justamente, né? Para a senhora falar mais sobre esse cancelamento virtual, que a gente fez aqui no TV News recentemente, um programa todo voltado sobre fake news, que é o que está cometendo as escolas, a ameaça de massacre. E a gente esclareceu bastante. Só que o problema de cancelamento virtual também é algo que deve ser discutido, né, deputada? Pode contar para a gente, por favor, sobre esse projeto de lei? Obrigada. Sem dúvida. Na verdade, quando a gente fala de cancelamento virtual, a impressão que se tem é que é uma coisa banal, é uma coisa qualquer. Mas, quando você passa a analisar os efeitos dele na vida de uma pessoa, e aí, o efeito que eu estou falando, eu não estou falando simplesmente do efeito da perda de seguidores, não é isso não. O que eu estou falando é do efeito do que esse tipo de cancelamento, da forma como vem sendo realizada, o que isso provoca no psique e no emocional dessas pessoas. Existem pessoas, Bárbara e Barbosa, que após sofrerem o cancelamento virtual da forma como tem sido realizada, entram em estado de depressão aguda. Não porque perderam seguidores, a gente não está associando isso aqui. O que a gente está trazendo é algo muito mais sério. A gente está falando de uma violência psicológica que é clara, é explícita, chega a ser com um requinte de crueldade tão grande que lembra as práticas nazistas do passado, do gotejamento na cabeça da pessoa, impedindo o sono. Então, quando a gente fala, e aí a gente tem que esclarecer para as pessoas que ouvem a gente, porque às vezes as pessoas, por falta de informação, acabam indo pela conversa dos outros e acabam assumindo posturas e discursos que não convêm. Então, uma coisa é você promover uma fala, um debate saudável, onde você pode ou não discordar da minha fala, por exemplo. Outra coisa é você partir para um discurso onde você o emocional da pessoa. E vocês vivem na mídia, sabem melhor do que eu, inclusive, que isso é comum. Quando você começa o que acontece com essas pessoas, você vai ver aquela pessoa nunca mais ela volta a ser a mesma. As sequelas são sérias. Então, se eu tenho a Lei Maria da Penha que tipifica a violência psicológica, eu tenho no ECA a classificação também de maus tratos neste sentido, e assim sucessivamente. Por que permitir que essas pessoas, e observe que por vezes são grupos específicos, especialistas em fazer isso. Então, as pessoas estão brincando com os outros. E, sinceramente, a gente não pode brincar com o ser humano, porque enquanto é com a minha vida, tudo bem. Ou enquanto é com a vida dos outros, tudo bem. Mas quando passa a vir para a minha vida é que é o problema. Então, a gente precisa tratar o ser humano com responsabilidade, com respeito. Na verdade, a proposta ela vem criminalizando o cancelamento virtual, assegurando a proteção dos direitos da dignidade do cidadão, porque é direito dele, é meu direito, é seu direito a gente ter o nosso pensamento, a gente falar, a gente agir.
E o outro que não concorda, ele pode debater com você, comigo, ele pode, mas tem que ter um limite. É primordial que a liberdade de expressão ela seja assim praticada de maneira responsável e respeitosa. A gente não pode, porque existe a liberdade de expressão, uma garantia constitucional, a gente chegar e achar que a gente pode fazer o que a gente quer, falar contra os outros o que a gente quer. Como você disse, você trouxe a fake news. Meu Deus, olha o que as fake news estão fazendo com essa questão das escolas. Eu tenho dezenas de vídeos no meu celular de pais e mães desesperados. Quando a gente começa a buscar, pedir ajuda à polícia, pedir ajuda a quem pode ir socorrer, vai-se lá, vai se ver. Pô, é uma fake news, é tudo uma mentira. Meu Deus, o que é isso? Em que mundo nós estamos? Infelizmente, condutas reiteradas exigem que haja a criação de legislação para que a legislação se limite a essas condutas. Então, é isso que o projeto vem trazendo de não estamos aqui para julgar, pelo contrário, nós estamos aqui para promover o diálogo, promover o diálogo saudável e não os ataques desnecessários e não a violação da honra, a violação da imagem das pessoas, que isso é o que acontece de graça com o cancelamento. As pessoas, elas basicamente, elas vão ao pó e, por favor, a gente já passou dessa época. Se a gente luta por dignidade, se a gente quer realmente, o Brasil que eu quero é isso. Então, peraí, a gente precisa rever alguns conceitos, a gente precisa impor, por vezes, limites a nós próprios. A gente sabe, infelizmente, já dizia Foucault, vários filósofos trazem isso nas suas teorias, que o homem é um ser que precisa de limites. Aí você vê, quando a gente nasce bebê gritando. Aí a mamãe pega a gente, dá de mamar. Opa, ela já limitou ali. Quando eu choro, eu ganho mamar. Então eu fico quietinha. Então a família traz um limite, a escola traz outro limite. Alguns casos, as igrejas ou a confissão de fé traz alguns limites. E aí, nesse sentido, esse fenômeno que é tão atual, mas que também é antigo, porque ele traz a essência do lixamento físico para o ambiente virtual. Então, se o resultado é o mesmo do lixamento físico, que por vezes vai maltratar o corpo físico da pessoa, mas sempre vai maltratar o emocional e psicológico da pessoa, e por vezes pessoas totalmente inocentes. Nós já tivemos vários casos de linchamentos de pessoas inocentes. O cancelamento virtual, ele traz a mesma essência, de forma diferenciada, por conta que o ambiente onde ele acontece, na maioria das vezes, é o digital. Parabéns, viu, por essa iniciativa, né? Porque nós vivemos no mundo hoje digital e temos acompanhado aí as sequelas que esses cancelamentos têm deixado realmente na juventude aí, principalmente. Agora, deputada, a senhora faz parte do Republicanos, que hoje é um grande partido nacional, né? Tem uma grande força aí no Congresso Nacional, e esse partido inicialmente não faz parte da base do governo, né? E também não está naquela outra parte da direita, onde ele fez parte do governo Bolsonaro, mas depois ficou solto, né? Ele ficou livre ali entre esses dois extremos. Qual é o posicionamento hoje do partido da senhora aí? Qual é a orientação para vocês, deputados do Republicano? Votar com a base do governo? Não votar? Qual é a orientação, deputada?
Então, Barbosa, nós, os republicanos, ele é independente. O que é essa independência? E é bom que a gente deixe claro para toda a população. Nós não somos um partido que vai fazer mera oposição por não estar na base do governo. Nós não estamos aqui apenas por bandeira partidária. Bandeira partidária, ela não é o primordial. Ela vem a seguir do povo brasileiro. Então, se nós entendermos que aquilo que o executivo vai mandar para esta casa é, sim, de benefício para a população brasileira, nós temos a obrigação de, enquanto representantes legítimos do povo, de votar. E isso independe de colorar ou de partido, isso independe de estar ou não em base. Isso é nossa obrigação enquanto representantes legítimos do povo brasileiro. E essa independência, eu acho, a meu ver, aí uma posição minha, é muito saudável para os republicanos, porque é muito ruim você fazer oposição por oposição e, por vezes, você acabar prejudicando a nação por conta de não dar o braço a torcer. Oh, meu amigo, a nossa nação, o nosso povo precisa muito de compromisso e responsabilidade de seus parlamentares. E dentro do Republicanos, nós somos instruídos, ensinados e cobrados diuturnamente a devolver ao povo brasileiro esse compromisso, essa responsabilidade, com muito trabalho e com muita consciência. Então, a gente tem isso muito latente dentro da gente. É bom para a nação, e graças a Deus, como eu falei no início, a gente tem uma equipe técnica muito boa que está aqui exatamente para nos auxiliar nesse sentido. Nós temos o nosso presidente nacional, o deputado Marcos Pereira, que é um visionário. Nós temos aí na Bahia o nosso presidente estadual, o deputado Márcio Marinho, que é outro visionário, ambos experientes na condução do partido, seja na Bahia, seja no Brasil, e que, certamente, o povo brasileiro, precisando dos parlamentares republicanos nesta casa, eles o terão. Tenha certeza disso. E o povo baiano sabe que terá aqui sempre Rogéria Santos à disposição. Muito embora a senhora teve uma votação pequena aqui na cidade, né, 500 e poucos votos, eu particularmente até esperava mais, mas infelizmente Itabuna é assim, pulveriza muito, né, a votação, são muitos candidatos e acaba pulverizando. A senhora pensa ou tem alguma ideia de indicar alguma coisa para Itabuna, alguma emenda, ou já teve algum contato com a prefeitura aqui da cidade? O que é que a senhora pensa a respeito disso? Sem dúvida, Barbosa. Na verdade, eu não vejo que eu tive poucos votos. Eu esperava, de fato, mais votos. A gente sempre trabalha com uma margem muito maior e a gente trabalhou muito, né? Mas, assim, eu não menosprezo nenhum dos meus votos, nenhum. Ainda que eu tivesse tido um voto em Itabuna, significava que o meu trabalho foi visto e aprovado por alguém. Em se tratando de Itabuna, onde eu não tinha nenhuma liderança do segmento, né? Todos sabem que eu sou do segmento evangélico e eu não tinha uma liderança da instituição propriamente dita, da qual eu faço parte, e a gente foi conquistando com o apoio dos amigos, a exemplo de Denilton, a exemplo de tantos outros, do meu querido amigo Pastor Batista, do meu querido amigo Pastor Gil, tantos outros, meu Deus, que eu vou acabar esquecendo, vou falhar a memória. Aí você me pergunta se eu tenciono mandar
algum recurso, ajudar, sim, Itabuna está no meu foco de trabalho e vou sim, espero que essa semana eu formalize o envio de uma emenda, quero enviar para a área de saúde, já tenho tido sim contatos com o nosso prefeito, Augusto, que tem se mostrado muito solícito, acompanhando o meu trabalho, ele já me fez uma visita aqui, então Itabuna está sim no meu foco de investir recurso e eu quero ainda essa semana formalizar umas novidades para Itabuna que vou lhe passar depois o spoiler em primeira mão. Mais uma pergunta? Não só sobre o projeto que ela já falou, e inclusive, Barbosa, mencionar que essa lei de projeto ainda está em andamento, né, deputada? E prevê um crime de até 3 anos para quem praticar o cancelamento virtual, não é isso? Isso. Somente isso, para as pessoas até 3 anos de que está em andamento. né? 3 anos de prisão. Mas ainda não aprovou, né? Não, o projeto está tramitando. Está tramitando já, está tramitando. Bom, deputada, muito bom. Eu queria, deputada, perguntar à senhora sobre a questão do marco do saneamento básico, né? Que alguns dizem que, segundo o novo projeto do atual governo, seria um retrocesso, né? Para tudo aquilo que já tinha sido colocado. Tem cidades aí que já deveriam ter sido até punidas por já não ter atendido a esse marco do regulamento, né? Do saneamento básico no Brasil. A gente vive num país que 100 milhões de pessoas não têm acesso ao esgotamento sanitário, né? E grande parte desses 100 milhões não tem acesso sequer à água potável. Então, como é que a senhora vê isso hoje no Brasil? E a senhora hoje como deputada federal, né? O que é que a senhora pensa? Na verdade, Barbosa, quando, enfim, foi votado o marco regulatório do saneamento básico, foi uma grande vitória para o povo brasileiro. Felizmente, eu conheço vários estados do Brasil e com muita dor no meu coração eu digo para você, a falta de saneamento ela é uma grande realidade e eu já assisti isso em loco em vários estados do Brasil, não diferente na Bahia também. Quando se propôs o marco e começou-se a se movimentar nesse sentido, foi maravilhoso. É maravilhoso, você fala de saneamento. Imagine você conseguindo instalar no Brasil esse marco de ponta a ponta, vendo os problemas de saneamento básico da população brasileira. Gente, a gente vai resolver os problemas de saúde, de assistência, que está aí o Covid-19, que deixou claro que a questão de higienização foi uma das questões básicas que ceifaram muitas vidas. Quando você fala de saneamento básico, você está falando de infraestrutura das cidades, você está falando de condição dessas cidades crescerem de forma inteligente, o que hoje, infelizmente, ainda não existe. Existem pessoas que têm no fundo da sua casa as fossas sépticas. Existem pessoas que a água passa junto da rede de esgoto. Então, isso é inaceitável. Isso é real num país com as nossas dimensões. Então, quando você me pergunta se a nova proposta ela é um retrocesso, eu ainda não avaliei ela na íntegra para chegar para você e dizer, é um retrocesso. Não é um retrocesso, mas eu vou dizer para você. Se a nova proposta visa, de alguma forma, reduzir, diminuir, retardar a questão do saneamento básico, ela vai atrapalhar muito o cidadão. Ela vai atrapalhar muito o desenvolvimento do Brasil. Porque, da mesma forma que nós precisamos investir em educação, em saúde, em assistência social, em empregabilidade e renda, em autonomia financeira, em segurança pública,
nós precisamos investir em infraestrutura, e a infraestrutura mais gritante do nosso país no momento é o saneamento básico, que, aliás, deveria ter sido pensado e realizado antes de todas as demais. Mas, como não aconteceu, o crescimento desordenado das grandes cidades, as grandes capitais, as populações, os conglomerados, os bolsões de pobreza, as mazelas que se espalharam em torno das grandes metrópoles. Como resolver isso? Dessa forma. Se o saneamento, se a nova proposta ela traz no seu bojo algum tipo de redução ou retardamento da implementação do marco, ela, infelizmente, vai sim prejudicar o cidadão. Porém, como eu lhe disse, ainda não li na íntegra, eu não posso falar se é ou não um retrocesso. Eu quero agradecer, né, a sua presença aqui no nosso programa, direto do seu gabinete em Brasília. Deixar o convite, né, para que assim que a senhora vier visitar a região, nos visite aqui, tá certo? E também nós estamos falando também para a população de Ilhéus, né, em massa. O pessoal de Ilhéus assiste muito a gente. Se a senhora quiser deixar uma mensagem também à população aqui de Ilhéus, fique à vontade, tá, para a gente encerrar esse papo. Eu quero sim, quero inclusive aproveitar, mandar um abraço grande para 2 amigos queridos que eu tenho em Ilhéus. Aliás, tenho muitos, mas eu vou mandar um abraço para 2 aqui, que é o meu querido pastor Gilmar e o meu querido Job. Um abraço no coração de cada um de vocês. Quero mais uma vez deixar um abraço a todos os amigos daí, de Itabuna, a exemplo de Denilton, que eu já falei, minha querida amiga Thaís, meu pastor Eque, pastor Gil, pastor Batista, Ricardo Bacelar, Cavalcante, missionária Manu, enfim, todos aqueles que acompanham de perto o meu trabalho, que torcem e oram muito por mim, continuem firmes na torcida e na oração, porque nós estamos aqui, sim, em defesa do povo da Bahia, em defesa do povo brasileiro. Quero lhe agradecer muito essas portas sempre abertas, que não são de hoje. Que Deus lhe abençoe, meu amigo, lhe fortaleça, faça cada vez mais que a TVI, todos os seus projetos cresçam muito. Bárbara, um beijo no seu coração. Muito obrigada. Prazer, deputada, em conhecê-la. Obrigado, deputada. Deus abençoe também seu mandato, que seja um mandato próspero, né? A senhora já começou bem aí com essa iniciativa da lei do cancelamento, né? Parabéns à senhora. E a gente quer isso, né? Deputados atuantes aí em Brasília, e queremos estar aqui à disposição para mostrar sempre a sua atuação aí. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Conversamos aí com a deputada Rogéria Santos, deputada federal do Republicanos, direto de Brasília, falando aí, né, sobre o atual governo, falou sobre a lei do cancelamento, que, se Deus quiser, vai passar essa lei para evitar aí problemas como estamos tendo aí hoje nas redes sociais, na internet, a questão do cancelamento, que é gravíssimo, não é isso, Bárbara? As consequências são terríveis, como ela falou aí. É verdade, o cancelamento virtual, né, a gente vê, Barbosa, muito no meio artístico também, dos adolescentes, né, e o cancelamento virtual é justamente o que a deputada pontuou. É um lixamento virtual. São pessoas que se voltam contra aquelas pessoas, contra aquele determinada pessoa, e sai daquela rede social, e tem pessoas que se condicionam. Fica triste se não tiver um número, e também com imagens e afrontas, enfim. Agora que, se for aprovado, vai ser crime, então vamos ver se esse cenário... É bom até explicar, né, Bárbara, o que é realmente o cancelamento. Exato. Porque as pessoas que não têm muita intimidade com rede social, às vezes fica sem saber, como é que é? Alguém cancela a rede social daquela pessoa, tira do ar, né? Porque existe isso também, né? Nós temos agora aí as medidas aí do Supremo Tribunal Federal, através do ministro, né, Moraes, que tem tirado também redes sociais do ar. Se alguém questionar a eleição, se alguém questiona as urnas, né, ele manda tirar do ar. Então isso é um tipo de cancelamento, né? Mas aí é mais bárbaro, né, digamos assim. Porque tira do ar é uma censura.
Mas esse outro cancelamento, né? Explica aí como é que ocorre para as pessoas entenderem. O cancelamento é um rechaçamento virtual, é um lixamento virtual. Além daquelas pessoas que estão seguindo em rede social deixar de seguir, né? Também tem os comentários ofensivos, Racistas, né? imagens divulgadas, né? Deturpando, uma série de coisas aí que inclui o cancelamento virtual, que vai afetar o psicológico da pessoa, né? Que vai afetar a profissão da pessoa, a imagem da pessoa, enfim. Porque hoje em dia a gente sabe que a internet e as redes sociais é algo, né, que funciona em tudo. Para a pessoa trabalhar, para a pessoa ter entretenimento, enfim. A pessoa fica fora, fica excluída, né? O cancelamento é como se fosse uma exclusão. Mas não é que as redes sociais vão excluir a pessoa. É que determinado grupo de pessoas vão excluir. Esse grupo se une e todos saem ao mesmo tempo. Exato. Aí deixa o buraco lá de seguidores. Com certeza tem mais explicações a respeito. Depois a gente pode falar. Depois vamos trazer um especialista aqui, né, para a gente falar sobre esse tema aqui no programa. Olha, a Associação Comercial de Itabuna divulgou, né, essa semana, que a cidade está com saldo positivo na questão de empresas. Porque empresa é assim, você abre uma empresa, aí tem gente que não tem aquela resiliência, né, de supor aí, como é que chama? Pular os obstáculos, né, transpor esses obstáculos. E aí na primeira dificuldade que aparece, a pessoa fecha a empresa. Não dá continuidade, não dá sequência à empresa. Então, as empresas abrem, às vezes com 90 dias já estão fechando. E a gente vê muito isso, esse rodízio, né? Abre uma loja, fecha, abre outra, daqui a pouco fecha. Empresa de serviço também abre, daqui a pouco fecha. Mas esse ano de 2023, segundo a Associação Comercial, a empresa de abertura de novas empresas indica um aumento na questão do empreendedorismo, né, para a geração de empregos aqui em Itabuna. E o saldo tem sido positivo. Está sendo mais abertas empresas do que fechadas. Então isso é muito bom e nos dá aí uma perspectiva de um horizonte melhor, economicamente falando, para o município de Itabuna, que precisa da geração de emprego. Inclusive, essas empresas que estão chegando à cidade ou que estão abrindo, estão gerando novos empregos, seja 2, seja 10, seja 100 ou até 500 empregos, como por exemplo, uma rede de supermercados que está vindo de Salvador para construir uma loja aqui em Itabuna, vai ser ali no bairro São Caetano e vai gerar 500 empregos diretos, fora os indiretos, né? E ainda um outro supermercado atacadista que vai reabrir aqui na entrada do município de Itabuna, ali junto à divisa com Ilhéus, né, que vai de novo gerar aí pelo menos mais 500 empregos. Então nós teremos aí até o meio do ano, né, provavelmente até o mês de julho ou agosto, mais 1.000 empregos diretos gerados aqui em Itabuna. Isso é muito bom para que a nossa economia venha a fervescer, né? Bom, vamos falar de poesia agora, vamos dar uma relaxada um pouco aqui no programa. Nós sempre falamos aqui de poesia, abrimos espaço aqui, né? Semana passada, inclusive, eu acredito que foi a semana retrasada, né? Nós tivemos aqui alguns poetas aqui, inclusive Aldo Bastos, que é ator, né? Falando de poesia aqui no programa, e o professor Rafael, que traz aí aquele projeto, né, naquela mesa que sai itinerante aí pela cidade falando de poesia. E hoje a gente vai falar aqui com mais um poeta aqui, que é o Carlos de Oliveira, que está aqui com a gente, lançando o livro, que está aqui, ó, Uma Flor em Sua Mão. Bom dia, Carlos, obrigado por ter vindo aqui ao programa. Bom dia, a nossa saudação a todos aqueles que dão a essa emissora, a nossa humilde pessoa, a honra de sua atenção. E que todos tenham um dia sobre as bênçãos do Papai Celestial. É isso aí, obrigado, Carlos. Vamos começar, Carlos, com a poesia que é o título do livro, né? Uma Flor em Sua Mão. Dá para você declamar ela aí pra gente? Tá aqui a primeira do livro. Esse livro está à venda aonde, Carlos? Quem quiser adquirir, como é que faz para comprar o livro? Nós vamos decidir ainda onde ele vai estar à venda. Um dos locais será o escritório da doutora Raimunda Oliveira. Ah, Raimunda Oliveira, gente muito boa, doutora Raimunda, uma pessoa está muito... presente, inclusive, aqui está aqui nos estúdios, está ali. Um grande abraço, doutora Raimunda. Nós sempre trabalhamos com parceria, e eu não podia dispensar a parceria da OAB na pessoa da doutora
Raimundo Oliveira. Doutora Raimunda eu conheço há muito tempo, algumas igrejas, grande amiga nossa. A ABS, a sede da Igreja Adventista aqui em Itabuna, e vamos procurar porque o nosso interesse é fazer com que esta flor chegue na mão de cada pessoa, que certamente alguém vai se sentir perfumado com essa flor. E o lançamento vai ser que dia? Eu recebi até um convite aqui ontem, né? Quinta-feira. Quinta-feira agora. Da semana, dia 20, das 9 às 12 horas na Câmara dos Vereadores. Essa poesia, o tema Uma Flor em Sua Mão, vem de uma história real. Uma criança que, depois que realizamos uma palestra sobre saúde na cidade de Ubaíra, no Vale do Jiquiriçá, ela nos acompanhou, criança de 11 anos, e na estrada colheu uma flor e me deu uma flor fazendo a pergunta: ô tio, será que alguém olha para uma flor e diz que Deus não tem? Querendo dizer, né, que Deus não existe. Ela foi capaz, essa criança já nasceu poeta, foi capaz de ver Deus através de uma flor. A sensibilidade, eu recebi a flor e mandei que ela cheirasse a mão. Ela cheirou e quase chorando. Tio, ficou com medo, achando que eu ia dar alguma bronca por ela ter colhido uma flor, e colheu na casa de uma tia. E eu disse: olha, à noite, ela mostrou onde morava, à noite você vai ganhar um presente. Cheguei no hotel, compus alguns versos e levei para a menina, e a menina ficou quase louca. Reuni a família para mostrar. Depois nós sentimos a necessidade de compor dessa poesia. Inclusive, nós já lançamos 2 CDs através de uma cantora aqui da região, CD sacro, e uma das músicas é Uma Flor em Sua Mão. Uma Flor em Sua Mão. Que ela diz mais ou menos assim: certa vez uma criança que na mão tinha uma flor exclamou: ó, como é linda! Vejo aqui de Deus o amor. Deu-me a flor com muito carinho, e eu feliz lhe disse então: veja que suave fragrância ela deixa em sua mão. Com ternura a criança suas mãos meiga beijou. Com a voz meio embargada confessou: ficou. Como a flor que a mão perfuma, em suave e doce olor, Cristo deixa em nossa vida a fragrância do amor. Quando Cristo entra na alma e habita o coração, sempre deixa o seu perfume, como a flor em sua mão. Linda, bacana. Carlos, você é pastor? Não. É só membro da igreja? Funcionário público federal, formado em biologia e educação em saúde. Respondemos, inclusive, por muito tempo com a coordenação das endemias, do combate às endemias no Distrito Sanitário de Ilhéus, que compreende uma área que vai de Ilhéus à Vitória da Conquista, de Santo Antônio de Jesus ao extremo sul, pegando ainda 2 cidades de Minas e Moraes. E somos evangélicos. Evangélicos, fizemos abreviado de teologia, que é o curso de teologia por correspondência, mas achamos que 4 paredes, me refiro a 4 paredes da função do pastor, não veio o meu lugar. O mundo é muito vasto e a poesia sempre fez parte de minha vida. Eu acho que através da poesia, com essa mensagem suave, a gente pode levar paz ao coração. Uma das coisas que me preocupa e que me levou inclusive a comprar esse livro é ver como as pessoas estão se degladiando. As pessoas se constituem a si próprias como inimigos, são inimigos de si próprios, vivem em guerra contra si mesmo, vivem em guerra com Deus, entram numa fila e não encontram uma coisa assim para que tome seu tempo, que conduza para um caminho bom. E eu, em determinado momento, pensei: apesar de toda angústia, apesar de todo mal, o céu continua a ser azul. Os amáveis passarinhos continuam a encher de música o ar com seus alegres trinos. As flores de lindos e variados matizes continuam a impregnar os ares de perfume. Então, por que não pensar num trabalho que conduz a mente das pessoas para essas coisas lindas, para essas coisas que traz a paz ao ser humano, que vai buscar em cada ser humano algo de bom que ainda tem dentro dele e que ele não teve a oportunidade de expressar. Certamente esse livro vai ajudar essas pessoas a expressar algo de bom que ele tem. Por isso o título, Uma Flor em Sua Mão. Bacana. E o que eu observo é que as poesias todas aqui são por esse caminho, né? Caminho de falar de Deus, das coisas de Deus, né?
é uma maneira interessante de você também falar de Deus para as pessoas, né, no mundo. Falar de Deus, agora, de Deus e não do diabo, de céu e não de inferno. Essas duas palavras não fazem parte da nossa religiosidade, mas há também alguma de fundo moral, como no caso uma poesia que tem sido, inclusive, tema de estudo em várias universidades, em várias faculdades. Ela já foi composta há vários tempos, só agora estamos publicando, Menina de Rua, onde nós procuramos demonstrar nessa poesia, deixamos algumas dicas de como certas pessoas, certas instituições podem trabalhar essa criança. Então, Menina de Rua, Está no 72 tá aqui, na página 72, né? 72. Eu chamo a atenção para um verso, quer dizer, uma das dicas que nós deixamos, né? E eu me inspirei muito numa pessoa que eu admiro demais, e eu acho que onde eu der uma entrevista, essa pessoa será lembrada. E não é possível que eu tenha esquecido o nome da Giovanna Antonelli. A atriz Giovanna Antonelli. Aquele incidente, ela foi fazendo filmagem no lixão. Ela conheceu uma menina, para todos uma simples catadora de lixo. Mas ela foi capaz de ver, por trás daquela catadora de lixo, para todos, uma atriz, e deu oportunidade a essa menina, e a menina é uma atriz, hoje talvez até mais famosa do que ela. Eu me inspirei nisso, e nessa poesia eu vou deixando algumas dicas de como se pode trabalhar essa criança. Por exemplo, no terceiro verso, na terceira estrofe, diz: menina de rua, de frio tremendo, de fome gemendo, se alguém não lhe deu do pão um pedaço no dia já findo. Jesus, ó meu lindo, por que me esqueceu? Essa criança tem sentimento de religiosidade. Então, uma instituição religiosa tem muito o que fazer com essa criança para resgatá-la do mal. Isso eu falo como alguém que deu início ao movimento de desbravadores aqui na região. É um movimento que existe a nível mundial, mas não tínhamos na região. Em 79, demos início a esse movimento. E hoje eu vejo vários garotos, ex-garotos, hoje pastores, médicos, enfermeiros, psicólogos, muitos dos quais nós tiramos da marginalidade, através desse trabalho e dessa força de procurar ver por trás de uma criança simples, humilde, rebelde, a vez já se prostituindo, uma pessoa que, se tiver uma vez, pode se tornar um cidadão ou uma cidadã respeitada. E a poesia termina aqui com o sonho da menina realizada, né? Se passa na casa da esquina, a TV está ligada. Assista encantada, começa a sonhar. Um dia vou ser como esta menina. Você bailarina, também vou brilhar. Menina de rua tem sonho e desejo. Que pena. Não vejo quem queira fazer por esta menina vadia e singela, honrada donzela, capaz de vencer. A Giovanna Samandello foi capaz. E nós estamos mostrando também a nossa capacidade de compreender uma Essa poesia dá uma bela música aí, né? É verdade. É uma bela música romântica aí. Gustavo tá online com a gente, Gustavo direto de tá Vitória aí. da Conquista, né, Gustavo? Tá ouvindo aí a poesia do Carlos? Bom dia. Bom dia, estou me deliciando aqui, gosto de poesia também. Lá, não sei se você lembra, Barbosa, quer dizer, meu pai era contista, não é de sua época, não. Minha mãe também fazia contos, não fazia poesia, não fazia contos. E quando falou a menina, e você falando a menina, me lembro que minha mãe tinha um conto que ela ganhou até um prêmio. Minha mãe, Lícia Magalhães, ganhou um prêmio que começava te contarei, a menina está na pedra ao lado do rio, algo assim. Aí quando você falou a menina aqui, eu quase me emocionei aqui. Foi na mesma, da menina também. A menina era ela, estava sentada na beira do rio, numa pedra, esperando a canoa voltar. Chega a me arrepiar aqui agora. Eu só quero corrigir, irmão, mas é uma correção amorosa. Sua mãe não faz poesia. Ela externa a poesia que existe dentro dela. A poesia, a poesia nasce com a pessoa. Eu tenho uma poesia que não citar, em que eu começo dizendo, falo que minha mãe sonhou. Aí digo, escrevo na continuação do verso, várias coisas em relação àquele sonho. Minha mãe planejou, aí vem várias coisas, são 8 linhas em cada estrofe. Mas quando chega no final, um dia minha mãe, aí eu, linha, partiu e eu chorei. Por quê?
não existe palavra para descrever o sentimento de uma mãe. Então, no final, eu digo, não cantem glória para mim, por esses versos, enfim, escrever para minha mãe. Não faço disso um dilema, pois eu só fiz o poema. A poesia foi mamãe. Então a gente faz o poema, a gente externa através do poema a poesia que existe dentro de cada um de nós. Mas muito obrigado, companheiro. Foi um prazer conhecê-lo. O Gustavo, que é advogado também, é colega aí da nossa querida Raimunda Oliveira. Você conhece a Raimunda Oliveira, Gustavo? Gente, deixa eu ver aqui, eu não estou vendo, mas conheço, o nome é conhecido. Vídeo não está no ar, mas está lhe vendo. Está lhe vendo aqui. Aqui no estúdio. Ela é uma... Toda época, eu saí daí há 20 anos, se ela foi de 20 anos para cá, então não me conhece, mas 20 anos para trás, ela me conhece, porque eu tô ela é um pouco antes de 20 anos atrás, não é antes, eu diria aí uns 40 anos, mais ou menos, né? Então, 36, doutora? Ela me disse ontem que quem conhece a Bíblia sabe o que nós vamos falar, quando Deus disse, haja luz e houve luz, foi ela quem acionou. Olha pra isso. Então ela é um verdadeiro milagre, porque tá nova ainda. Tá vendo, doutora? A Raimunda foi advogada aí do meu pai aí, né? Era amiga do meu pai, a Raimunda Oliveira, uma grande advogada. O São Caetano ali em peso conhece Raimunda, o trabalho social dela também é muito forte, né? Bom, eu estou conversando aqui, Gustavo. Oi? Somos contemporâneos, então, pelo menos da UESC, da FESP, na era da FESP, né? UESC, não. Tempo da FESP ainda. Bom, eu estou conversando aqui, Gustavo, com Carlos de Oliveira, né? Poeta, e a poesia dele, 90% aqui do livro que ele está lançando a quinta-feira, depois de amanhã, né? Uma Flor em Sua Mão, são poesias com cunho espiritual, né? Fala de Deus, isso é muito bacana. E eu estou parabenizando ele aqui, porque eu só soube agora, quando eu vi o livro aqui, né? Tirei do plástico aqui e fui ver aqui, todas as poesias têm essa conotação. Então achei uma coisa diferente, né? Porque a gente faz muita poesia, a gente não faz poesia, mas quem faz poesia faz muito falando do amor, né? Da vida. De uma forma geral está falando de Deus também. Mas não tão diretamente quanto essas poesias aqui. Gostei muito, viu? A gente fala do amor. Tem uma, por exemplo, Sonho, Somente Sonho, né? Que é um soneto, nós temos 10 sonetos, todos em versos alexandrinos, né? Em versos alexandrinos, que eu me recuso a fazer poesia, a chamada poesia solta ou a poesia branca, sem rima ou sem métrica. E tem a chamada redondilha menor, redondilha maior, tem o que é um soneto, as dificuldades do soneto, devido à técnica que o soneto exige, e o verso alexandrino, o mais complexo que existe, né? Porque naquele caso da divisão de um verso em dois, que a sexta sílaba tem aquela questão toda, mas nós temos 10 sonetos, um dele é sonho. Somente sonho, normalmente, isso não fala em Deus, mas fala das coisas de Deus. Mesmo quando a poesia não fala de Deus, mas nós nos prendemos aos princípios religiosos. Porque o nosso objetivo, através desse livro, é levar paz ao coração das pessoas. Pessoas tão carentes de paz, tão necessitadas de paz. Com certeza. Isso é muito importante. Eu espero que esse livro, né, chegue às mãos aí de muitas pessoas que precisam realmente de uma mensagem bacana, através da poesia. E antes da gente encerrar, você tem uma pergunta, Bárbara? Não, eu só comentar que para esse trabalho, né, é necessário uma sensibilidade, né, Carlos? Para você se expressar, como você falou, que já a pessoa já nasce. E eu ia perguntar o que Barbosa mencionou ali, que foi sobre romantismo. Se o senhor já declamou uma poesia para alguma mulher, para sua esposa, sua namorada, e se deu certo? Não, nunca tive essa oportunidade. Agora já declamei uma poesia em que uma família inteira começou a estudar a Bíblia e estão se preparando para o batismo numa das igrejas, numa das grandes igrejas de Itabuna. A poesia chamada Duas Vezes. Como é essa poesia? Você lembra aí de cabeça? Ela está aqui. Está aqui? Então, Duas vezes. Daqui a pouco, Gustavo, você vai falar uma poesia aí pra gente, viu? Guarde aí que você vai... Eu sei que você é artista também, é sensível e vai externar aí sua poesia. Essa leitura dela são 4 minutos e meio, pode ser? Pode. Dá 4 minutos e meio? Não dá estudo, não. Não. Eu acho que não dá estudo, não, porque é uma página ou duas aí?
Dá 4 minutos e meio. Rapaz, já cronometrou? Foi? Apenas um texto aqui. Apenas um texto aqui. Vamos lá. Tão alta a quantia que o moço cobrava. O pobre menino chorava, chorava. Faz pena pensar no que ele sofreu. Bradou resoluto: eu vou resgatá-lo. Que custe meu sangue, para mim vou comprá-lo. Carrinho querido, você será meu. É a história de um carrinho fabricado pelo menino que foi roubado, e um dia ele foi encontrar esse carrinho numa loja à venda, e quando ele quis resgatá-lo, o dono pôs um preço e ficou muito além de sua capacidade. Mas o menino comprou o carrinho. Resgatou. E eu conduzo a mente das pessoas para algo importante. Esse carrinho sou eu. É uma analogia, né? Analogia. Esse carrinho sou eu. E eu termino dizendo: o meu preço, eu tinha um preço, referindo a Jesus, o meu preço era a sua vida. Sua vida ele entregou. Eu custei preço de sangue. Com que preço me salvou? Lá no Éden, fui criado. No Calvário, resgatado. E assim como o carrinho, 2 vezes de Cristo eu sou. Bacana. Parabéns, Carlos. Muito boa a poesia, viu? Então vamos deixar o convite aí para quem quiser, né, participar do lançamento, pegar o livro autografado. Vai ser quinta-feira, a partir de que horas? Quinta-feira, a partir das 9 horas até às 12. 9 às 12 horas. Quem chegar próximo à Câmara vai pensar que não há nada acontecendo ali, porque o preço está em reforma, está toda murada, mas a reforma é só na parte de externa, baixo. A subida pela rampa está livre. Você vai ficar no primeiro andar lá. Vamos estar lá no plenário. No plenário. No plenário. De 9 a meio-dia. Graças a Deus foi concedido. Desde já o nosso agradecimento ao presidente da Câmara, a vereadora Vilma, que comprou esse projeto, está participando conosco desse projeto. Sua sensibilidade é muito grande. Como é o nome dela? Vilma do PCdoB, né? Do PCdoB, única vereadora da cidade de Itabuna. É verdade. E aí eu aproveito para lembrar, né? Mulheres, pense mais nisso. Itabuna, 21 vereadores, apenas uma mulher. Pense nisso. Itabuna sempre elege mais uma mulher, né? Aliás, tivemos um mandato aí, né, Raimundo? Todo lugar, mas Itabuna sempre vem tendo uma. Mas tivemos um mandato aqui que chegou a ter 2 mulheres, né? Eu não lembro agora qual foi, mas tinha, se não me engano, a Norina e tinha uma outra mulher. Mas é isso, né? Conscientização política, é a politização das pessoas que tem que acontecer, né? E a valorização da mulher para a própria mulher, né? Porque a gente costuma falar aqui que se a mulher votasse em mulher, a gente ia ter uma Câmara dividida, né? A gente ia ter metade homens, metade mulheres. Mas, infelizmente, as mulheres ainda não estão com essa conscientização, né, Raimundo? Essa conscientização com certeza vai acontecer. Eu espero, inclusive, que a minha vizinha aqui ao lado esteja concorrendo na próxima. E se você gosta de votar em beleza, deixa eu dizer, se esta Câmara está mostrando bem menos feio do que o que realmente sou pessoalmente, mas a Câmara da nossa... Da Bárbara, né? Bárbara, parece que, eu não sei se está com defeito ou não. Não, ela até está linda na Câmara, mas eu garanto a vocês o seguinte, se vocês votam em beleza, ela é muito mais linda pessoalmente. Olha, tá vendo aí? Obrigada. Já fez uma poesia para você. Aí, viu? tá vendo? Carlos, muito obrigado pela entrevista, por você ter vindo aqui. Aqui quem agradece sou eu, que o Papai do Céu derrame bênção sobre vida, sobre essa emissora, sobre todos os seus funcionários. Amém. Que todos possam desfrutar dessa coisa maravilhosa que se chama bênçãos celestiais. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe também você, seu trabalho, a doutora Raimunda que está ali, né? Um abraço e que seja um sucesso aí o lançamento do seu livro. Muito obrigado. Conversamos então com o poeta Carlos de Oliveira, aqui nos estúdios da TVI, que vai fazer o lançamento na quinta-feira. Agora você vai conferir com Bárbara as cotações de hoje aí para o café, para o cacau, né? Você vai ficar sabendo o preço aí da arroba do café, também do cacau. Confira aí, logo depois a gente vai bater um papo com o Gustavo aí, direto de Conquista. As cotações vêm? Vem. Arroba do cacau em Itabuna, R$ 215.
E Ilhéus, Obrigado. R$ 215. R$ 33. Café arábica saca 60 quilos, Barreiras, R$ 1.070. Vitória da Conquista, R$ 1.015. Bolsa de Nova York, convertido em real, R$ Esse café. 1.172,65. Luiz Eduardo Magalhães, R$ 1.060. Café Conilon, saca 60 quilos, Eunápolis, R$ 620. Itamaraju, também R$ 620. Ok, conferimos aí as cotações do dia com a Bárbara Oliveira. Bárbara, daqui a pouquinho a gente vai dar os destaques do Jornal à Tarde também, mas agora vamos conversar com Gustavo Magalhães, o nosso DJ Doctor, direto de Vitória da Conquista, a terra do frio, né? Mas hoje não tá frio, ele já se denunciou ali, olha o ventilador lá. O ventilador tá ali. Agora tá vindo uma frente fria aí, se prepare, hein, Gustavo? Eu não me dou muito bem com ar-condicionado aqui. Olha, moro em Conquista, meu ar-condicionado aqui nem funciona. Há muitos anos eu não tenho ar-condicionado aqui. Aí tive que colocar o ventilador 28 graus agora Vitória da Conquista, mas a previsão é que de sexta para sábado, no dia da micareta, a micareta de Conquista começa na quinta-feira, vai ser 17 graus com chuva e tempestade. Vai ser a micareta vai de chuva e tempestade. A frente de peso está chegando. Mas, Barbosa, eu queria aproveitar duas coisas. Primeiro, o poema, nesse valor que você me desafiou, eu vou pedir a auxílio a Mário Quintana, que é aquele poeminha do Conta, que eu acho maravilhoso, mas nunca consegui decorar. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarei. Eu acho maravilhoso, eu acho o Quintana perfeito. E eu tenho outro mote aí também que você deixou pra gente, que vocês estão reclamando que em Conquista só tem, aí em Itabuna tem uma vereadora só, aqui em Conquista são duas vereadoras, Lúcia Rocha, a vereadora mais eleita, que é Lúcia Rocha, que já é o 8º mandato dela, e a vereadora Viviane. Agora, sobre Viviane, eu queria aproveitar, já estou aqui, já engatando a notícia. Hoje está acontecendo agora uma audiência pública em Salvador, na Câmara de Deputados estadual, e a vereadora Viviane está representando aqui a cidade, com relação à duplicação da BR-116, a famosa duplicação da BR-116. A gente continua lutando por essa duplicação e brigando com a Via Bahia, e agora a questão virou uma coisa governamental, e realmente vai acontecer agora, alguma coisa vai ter que acontecer para essa duplicação sair. É uma luta insana aqui da comunidade, porque realmente precisa, não só o fluxo de veículos, eu acho que vocês podem entender isso também, pela quantidade de mortes daquela região, por conta da falta de duplicação. O movimento de carro é grande mesmo, são 37 milhões de carros por ano, é muito carro passando nessa BR-116, nessa região. E aí acaba acontecendo muito acidente. Como a previsão é que no contrato previa que a Via Bahia teria que fazer viaduto, passagens de pedestres, etc., e ela não fez nada disso, então a Via Bahia, isso aí já é em Salvador. Em Salvador é assim, antes de Feira de Santana, a Via Bahia é duplicada, e vai de Feira de Santana até Paraguaçu. É a única parte que tem. Porém, essa duplicação deveria acontecer até Campos Sales, aqui próximo. Já estamos tentando ver se a Via Bahia, a comunidade conquistense, os empresários conquistenses, a comunidade, nós que estamos nesse meio, a gente já está tentando só 100 quilômetros, não precisa mais nada, 100 quilômetros, de Jiquié até aqui, até Campos Sales, até Poções, pelo menos isso, já desafogava o fluxo. Mas temos um sério problema com relação a isso por conta das mortes, porque realmente a parte material já é prejudicada.
E ainda tem mais, a Via Bahia se acha dona da cidade, dona de toda a cidade. Ela proíbe que as cidades façam passagem. Então, se você tem um distrito de Conquista às margens da BR-116, você não pode sair dali, porque a Via Bahia bota guarda-reio, porque ela não tem a estrutura e ela coloca a culpa na população. Então, você não pode sair daquele distrito, a não ser por vias paralelas, bem longe, de outra forma, porque a Via Bahia vai botar um guarda-reio e não pode sair. Ou seja, até o direito de ir e vir, a Via Bahia está podando. São tantas besteiras, tantas bobagens, que a Via Bahia está exigindo que a ANTT, que é o órgão que regulamenta, a Via Bahia está exigindo contra... Mano, alguém tá ligando. Tá ouvindo? Tá aqui ainda, né? A NTT seria responsável pelas informações para a Via Bahia fugir da lei de proteção a dados. Isso é uma das exigências mais chatas da Via Bahia e que entrava todo o contrato. Mas tem mais uma notícia aqui muito importante, eu vou passar aqui rapidamente, eu sei que você tem muito mais gente aí, você tem mais notícia de Itabuna e de Ilhéus também. É uma notícia que é muito interessante, que em Conquista foi inaugurado ontem. Foi inaugurado ontem a CASA, é o Centro de Apoio à Saúde Animal CASA. É a primeira clínica veterinária pública da Bahia. Conquista na vanguarda dos cuidados com os animais. Ela vai ter atendimento público e gratuito para animais que precisam de atendimento, animais de rua. Isso a gente tem um sério problema aqui de uma matilha, né, de cachorros, muito cachorro na rua. E o centro também de zoonose, também a prefeita Sheila Lemos já está providenciando a recuperação disso aí, mas ontem foi uma coisa assim, chega a emocionar a gente aqui com essa visão do município com relação aos animais. É a primeira, olha o equipamento, é bem equipado. A primeira clínica veterinária pública da Bahia. Ou seja, nós estamos aqui preocupados, sim, com a saúde animal, preocupados com o social. Também, viu? Realmente. Que aqui tá feio, tá bom, né? Ontem eu fiquei bobo, porque é justamente isso que vocês estão vendo, o poder público se preocupando com isso. É gratuito, vai ter, olha, eu sei como é isso, eu tenho um pet, eu tenho um cachorro e tenho um gato, e sei quanto custa, é caro. Aí muita gente não consegue nem fazer, nem levar, né, larga o cãozinho na rua, porque não consegue. O Conquista já tem uma clínica pública. Parabéns à Conquista, mais uma vez, né? A gente está sempre dando parabéns aqui à Vitória da Conquista pelas iniciativas. O governo do estado fez em Salvador, né? Tá para ser inaugurado um hospital lá, mas no interior é a primeira cidade que a gente tem conhecimento, né? É Vitória da Conquista. Então, parabéns à prefeita Sheila Lemos pela sensibilidade, né? É todo governante que tem essa sensibilidade, principalmente com os animais. Às vezes não tem nem com o ser humano, né? Quanto mais com o animal. Então, a prefeita aí está mostrando essa sensibilidade. E é isso que o governante precisa ter, né? Esse mimo com as coisas, com as pessoas, né? E quando ele pensa nos animais, também ele está pensando na pessoa que tem um animal querido e que às vezes não tem condição de pagar um veterinário caro para fazer uma cirurgia, ou acaba vendo seu cachorrinho ali ou seu gato morrendo, né? Então a prefeita teve essa sensibilidade, coisas que só as mulheres têm realmente, né? Essa sensibilidade. Com certeza. Eu queria dar os parabéns à prefeita aí. Vou dar uma informação. Primeiro, acho que a foto que vocês viram daquele cidadão lá com Sheila e cachorrinho é o Chico Estrela, o vereador, e foi goleiro por muito tempo, muito conhecido, Chico Estrela, que é o nosso vereador. Ele, inclusive, já deu entrevista aqui com você. Já me pediu para voltar, porque ele quer falar mais. Ele quer falar e ia falar exatamente disso aqui. Ele me pediu, a cachorrinha dele é uma figura. Traga ele amanhã aqui no programa. Traga ele amanhã aqui no programa. Viu? Pronto, vamos, Bárbara vai providenciar isso. Vamos sim. Eu queria só dizer aqui, só como é que funciona a casa. A casa é o nome da clínica, né? Vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, sábado das 8 às 12, e com 20 atendimentos por dia, fora as emergências, gente. É muita coisa. Eu realmente estou muito satisfeito dessa notícia.
ia mandar agradecer o pessoal da SECOM, da Secretaria de Comunicação, que olha, não é brincadeira não, eles assistem o programa todos os dias, porque toda vez que eles sabem que eu vou falar alguma coisa de Conquista, eu aviso a eles, e aí eles têm a obrigação da SECOM aqui em Conquista é acompanhar as publicações para não ter nenhuma distorção. Então o pessoal da SECOM acompanha a gente, eles acompanham a gente, mandar um abraço para eles, vou mandar essa matéria também, e tenho certeza vai chegar a prefeita Sheila, que é uma figuraça. A gente vai conseguir falar com Sheila, nós vamos conseguir. Se precisar, eu vou até aí Conquista. Mas eu falo com ela, né, Muito bem, muito bem. Mas a Sheila, com certeza, pelo que você já falou para mim aqui, né, ela tem uma equipe competente aí na SECOM, e eu tenho certeza que não vai precisar ir aí não, que eles vão agilizar essa entrevista para a gente aí, que eu estou sempre parabenizando aqui, né, a administração dela aí, e eu nem entendo por que ela está sofrendo um desgaste aí popular, né, porque você só mostra coisas boas aqui que ela tem feito, né, Gustavo? Com certeza. Eu realmente agradeço a pessoa da SECOM, sempre eles mandam notícias para a gente. Aliás, os blogs todos aqui, a SECOM manda bastante notícias interessantes da prefeitura. E realmente a gente não entende, não, porque a Sheila trabalha, não tem dia ruim. Não tem dia ruim para ela. Se você encontra ela direto na rua, não é negócio de. Aqui não estou puxando o saco dela, não. Tem um cargo na prefeitura. Ela tá mesmo. A gente passa na rua aqui, está cheia aqui no comércio. Você tá andando no meio da rua, tá ela andando. Não tem negócio de segurança nem nada. Anda com o menino, o pessoal da prefeitura e vai resolvendo as coisas. E tá aí, ó. E tá crescendo. Se Deus quiser, ela vai ter uma carreira política também. Se talvez vai ser uma briga, né? Que vai vir aí o candidato do PT. E vamos lá. Tem mais uma aqui. Eu tô olhando outra foto de outro candidato também, que por enquanto do lado dela, mas até o Ivan Cordeiro também, que é vereador. Estou recebendo aqui as imagens, as fotos da inauguração ontem. Ela consegue fazer isso também. Juntou todo mundo, junta todas as vertentes, inclusive o próprio Xandó, também que é o contra, né, que é do PT, está lá também. Interessante, muito interessante aqui a situação. Mas, enfim, essa deixou a gente bem orgulhoso. Ok. Ô Gustavo, a principal avenida aí é Olívia Flores, né? Aquela que teve um acidente aí recentemente, né? Ou tem outra? Aquela da... Não, a principal avenida seria a Integração, que é a que corta a cidade, que é a BR-116, que está em Integração. A Avenida Olívia Flores, ela ficaria, digamos, ela está num bairro mais nobre, mas também porque ela foi reformada recente. Mas tem uma outra avenida também, que é a Avenida Perimetral, que é mais uma super moderna, que também é bem importante. Mas então, a Integração seria a principal avenida. E aquela que você viu foi aquele do acidente terrível, do atropelamento daquela senhora, foi na Olívia Flores, e a gente tem medo ali daquela Olívia Flores, porque é um movimento grande ali, essa é a segunda vez que tem na faixa, em cima da faixa, uma pessoa vai atropelar. Ok. Agora, quando você fala aí da principal, que é a 116, que leva um nome aí dentro do perímetro urbano, né, de avenida, não é isso? É uma avenida de integração. Integração. Aí do outro lado, de um lado é a parte antiga da cidade, do outro é a parte nova do bairro Brasil, né? Onde fica o shopping, um dos shoppings aí, né? Não, o shopping fica também na Juraci Magalhães, que é outra avenida, que é o caminho para Itambé. O outro shopping, que é também o famoso, que tem um nome famoso do Brasil todo, esse fica na Olívia. São dois shoppings, Barbosa. E fora isso, tem um shopping popular, que é o famoso Paraguai, que é grande também aqui, viu? São dois shoppings aqui em Conquista, né? Essa é um que ficaria... um que fica na Olívia Flores e outro que fica na Juraci Magalhães. São dois shoppings aqui em Conquista. São dois shoppings grandes e enormes. A micareta vai ser realizada dentro do shopping. A micareta de Conquista, a partir de quinta-feira. A prefeitura... Pode falar. Não, porque eu conheci a micareta aí na Praça do Gil, ali quem vai para a universidade, né? Bartolomeu de Guzmão. Na verdade, a micareta está sendo chamada de micareta, mas aliás, até a gente já conversou com o Massinha para ver se ele consegue ter um tempinho. O Massinha é o produtor dessa festa.
vai ser uma micareta indoor. E essa festa está chamando micareta porque foi a última micareta de Conquista foi em 2008. E agora vai ter esse ano a festa indoor, mas é de tamanho grande, né? Então são 18 atrações. Começa quinta-feira, a prefeitura comprou o primeiro dia e vai ser de graça com o El Chan, aberto ao público, né? Então é muito interessante. Só 1 quilo de alimento. E a arrecadação é recorde, vai ficar aberto. Agora, nos 2 dias seguintes, vai ter Ivete Sangalo, tem o Carlinhos Brau, e esses aí vão ser pagos, 2 dias pagos. E adivinha, só para você saber, eu vou te mandar aqui a foto, eu já vou lá com o crachá da TVI, viu? Eu já estou lá dentro, já fui convidado pelo Massinha, a gente está lá dentro, lá, e eu vou ver se esse ano eu trago uma entrevista de Ivete, quem sabe. Que maravilha. Ô, Gustavo, por que não, né, a prefeitura realizar a micareta, como nos velhos tempos, que a gente tinha aquela grande micareta aí, que concorria até com a de Feira de Santana, né? Que era uma micareta tradicional, né? Inclusive Massinha tinha um bloco, Massicas, que levava aí chiclete com banana, Ivete Sangalo. Por que não retorna essa festa gigantesca? Segundo a prefeita, estivemos no lançamento também do São João. Ela, segundo a própria a reunião entre Xangai, Alexandre Magno, que é o secretário, e Xangai, o secretário adjunto maior, a tradição de Conquista, além da micareta, seria mais para a festa junina, segundo eles. Tanto que ela realmente vai investir, ela está investindo mais no São João. Mas não deixou de apoiar a micareta. Esse primeiro dia, que vou repetir, é aberto, vai ser na Olívia Flores, vai ser aberto, vai ser um dia de micareta, como antigamente. Vai ser aberto, vai ter segurança, vai ter tudo, mas sem os tapumes. Agora, no segundo e outro, aí foi a festa de Massinha. Aliás, a Massinha com a produtora de Ivete. Então, a festa é comprada pelos dois. Também tinha um executivo aqui, Barbosa. Você vai lembrar do executivo, que, aliás, era um homônimo seu, Barbosinha, que era o responsável pelo executivo. E tinha o executivo, era o Elvis, que hoje em dia é o sócio Elvis é sócio da Bahia Eventos, nos festivais de inverno aqui em Conquista. Então, Elvis também, ou seja, quem trabalhou com a micareta continuou sendo agitador cultural aqui. Massinha tem um programa de rádio, programa aparece o tempo todo, está fazendo a micareta. E Elvis também trabalha também com eventos, então realmente foi um legado. A micareta foi um legado. Bacana. Em breve aí faça uma entrevista aí com o Massinha e com o Elvis também, para a gente falar aqui desses eventos aí, né? Todos os dois já me prometeram. Massinha ontem me disse, se puder me arranja, eu tenho que encontrar com ele correndo, porque ele parece uma espoleta nessa hora. Então eu vou já dizer com ele que vou fazer isso. Eu vou pegar ele no meio da rua, mas aí marcamos. Aí marcamos para poder fazer antes da micareta. E Elvis, que vem a festa do São João, que é o Tua Toa e o Festival de Inverno, eu já pedi desde o ano passado, ele me garantiu que faria. Com certeza ele vai dar entrevista, são 2 pessoas simpaticíssimas aqui, a gente tem essa amizade com eles, é muito interessante. É isso, quinta-feira eu tô lá com a crachazinho da TVI, viu? Bacana, Gustavo. Obrigado aí mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa, enriquecendo aí com as notícias de Vitória da Conquista, da terra bacana. Valeu. Obrigado, até mais. E daqui a pouquinho estou de volta aí do Alerta Cidade. Com Denilton Santos. Valeu, Gustavo. Um abração. Bom, Bárbara, tá aí, né? As notícias de Vitória da Conquista com Gustavo Magalhães, né? E trazendo a notícia aí desse micareta aí, né? Que é indoor, particular, com ingresso, mas o primeiro dia a prefeitura adquiriu aí, vai abrir as portas, né? A pessoa só precisa levar 1 quilo de alimento não perecível para curtir aí o primeiro dia do micareta de Vitória da Conquista. É uma boa estratégia, né? Porque aí a pessoa vai o primeiro dia de graça, vai querer pagar para ir os outros. Exatamente. Também funciona dessa forma, né? Forma. Até porque você participando num dia não vai querer ficar de fora dos outros. Vamos às notícias aí, Bárbara? Vamos sim, Barbosa. Barbosa, o jogador Daniel Alves, né, que foi acusado de estupro, ele está preso na penitenciária na Espanha, Braians 2, e ele não recebe visitas, né? Esse jogador ele já está preso ali há 3 meses. Inclusive já separou da esposa, né? A esposa não quis mais ele, já separou. A esposa não quis mais, só que ela foi visitar.
Ah, Diz foi? que a única que foi visitar foi a esposa e um amigo, né? Que é o Bruno Brasil, que ele é um chefe de cozinha. E foram os únicos que foram visitar. E o Bruno Brasil, que é o melhor amigo do jogador, do atleta, né? Foi preso, é o único que comparece aí com visitas para o jogador. Também tem notícias aqui, ó. Inclusive, já que você falou do Daniel Alves, eu queria acrescentar que ele mudou a versão perante a justiça, viu? Ele viu que estava difícil sustentar a outra versão, né? Mudou. Ele aí mudou a versão. Ele já está dizendo agora para a justiça espanhola que houve uma penetração, mas foi consensual. Então ele já mudou, admitindo que houve essa penetração, mas que não foi à força. No começo negava. Ele negava. Agora ele já admite, para ver se a justiça muda aí a forma de julgar, né? Agora eu acho que ele está muito encrencado e não está fácil não. E devido a isso, o Robinho, que também cometeu um crime semelhante na Itália, estava foragido no Brasil, e devido a essa má reputação do Brasil, né, e a prisão do Daniel Alves, em função do Robinho ter fugido da Itália e vindo para o Brasil, porque não tem repatriação, aí a justiça espanhola fez isso com o Daniel Alves. Não deixou habeas corpus, não deixou ele sair de jeito nenhum, não relaxou a prisão preventiva. Já o Robinho, agora aqui no Brasil, foi apertado também pela justiça local e ele vai ter que cumprir a pena aqui no Brasil. Não vai ser extraditado, mas vai ter que ser preso aqui no Brasil, cumprindo uma pena de 9 anos por estupro lá na Itália. Porque lá a lei é bem mais rigorosa do que no Brasil. Como o crime foi efetuado lá... Não é questão nem da lei, é porque as leis do Brasil são rigorosas. O problema aqui no Brasil é que ninguém respeita a lei. E a própria justiça afrouxa a lei, né? A interpretação da justiça aqui é que uma pessoa condenada a 9 anos, se tiver um bom comportamento, com menos de 3 anos ele já está livre, já vai para a rua. Então esse é o problema, né? Mas as leis do Brasil são rigorosas, só que não são cumpridas. É verdade. Porque elas deixam brechas para que a justiça interprete da maneira que quiser. Então fica difícil, né? Aí, resultado, o cara é preso hoje, se o juiz tiver um entendimento que ele é um bom rapaz, que é um primeiro crime que ele cometeu, é réu primário, né? Ele precisa estudar, precisa sustentar a família, aí ele é botado na rua imediatamente. E até bandidos perigosos aí a gente tem visto, né? Criminosos costumais são colocados na rua à torta e à direita aí pelo juiz, que entendem que ele não precisa ficar preso porque a cadeia não oferece isso ou não oferece aquilo, como se isso fosse uma condição, né, para que o indivíduo não fosse preso. Enfim, o que rola mesmo é o tal do habeas corpus conseguidos pelos advogados. Essa história de habeas corpus está dando o que falar. Inclusive, ontem, a PGR, né, Procuradoria-Geral da União, ela pediu a prisão do Sérgio Moro, ex-juiz, hoje senador da República. Por quê? Porque Sérgio Moro, numa festa, bebendo com os amigos, acabou brincando e sendo gravado nessa brincadeira. Ele falava que o cara falava assim, você vai ser preso. E aí ele falou, olha, mas eu posso ser solto comprando aí um habeas corpus com o Gilmar Mendes. Não foram exatamente essas palavras, mas foi isso que ele disse, foi gravado, foi publicado em rede social. O Gilmar Mendes pegou essa gravação e pediu à Procuradoria-Geral que pedisse a prisão dele. E aí foi isso que foi feito. Agora, esse problema de difamação e calúnia não dá uma cadeia para o Sérgio Moro. Por quê? Porque a pena para isso é de 3 anos, de até 3 anos, né, se você comete uma calúnia e difamação. Mas para isso existe todo um processo. Você precisa ser ouvido, as testemunhas, né, não é chegar e prender. E o Sérgio Moro falou isso, inclusive na sua rede social, como é que ele pede minha prisão se ele nem me ouviu, não teve nenhuma oitiva, não teve prova. Então, não é por aí. A lei também não é dessa forma. E aí, acredita-se que o Sérgio Moro, por ser um senador da República, né, ter moradia fixa,
é uma pessoa amplamente conhecida e tudo mais, e bons antecedentes, ele não iria cumprir uma pena por o crime de difamação e calúnia. O que pode acontecer é isso ser revertido em uma multa e ele pagar essa multa. Mas ainda assim, o Sérgio Moro está desmentindo, está dizendo o que ele disse. Ele está dizendo que essa gravação foi tirada de contexto e que ele não quis dizer isso, né? E aí, eu acho que vai ficar o dito pelo não dito, porque realmente aquela gravação não pode ser um documento de prova, porque a gente vê que há um corte no início e no meio da frase. Então aí a gente precisa ver a gravação inteira, ver o contexto, e isso é que tem que ser julgado, é isso que a justiça tem que ver, né? Mas não acreditamos que dê cadeia para ele. Verdade, Barbosa. Tem notícia aqui da região. Adolescente é feita refém pelo namorado no bairro Tancredo Neves. Isso aconteceu ontem, na segunda-feira. Um adolescente de 16 anos foi feita refém no bairro Tancredo. Um homem, usando uma arma, estava ameaçando a vítima, né? E a adolescente, ela já estava fora de casa há alguns dias e ligou ali para a família por volta das 4 horas da manhã, né? Pedindo ajuda. E a polícia militar, né, lá de Salvador, negociou a libertação da jovem. Isso aconteceu ontem, ali no bairro Tancredo Neves. E a polícia estava fazendo uma ronda no local, né? O suspeito, ele ia sair de casa e a polícia ali deu o flagrante, aí fez a negociação, conseguiu libertar a jovem. E por volta das 7 horas da manhã, né, o jovem foi preso. Então, de 4 horas da manhã até 7 horas da manhã, ficou ali a polícia ali lutando com aquele casal, até que libertou a jovem. E depois descobriram que era o próprio namorado dela, que estava ali fazendo as ameaças de morte, né? E foi preso, Barbosa. Eu queria até que você... Essas e outras notícias estão no Jornal à Tarde, Sim. né? Eu queria até que você mostrasse pra gente aí os destaques de hoje do Jornal à Tarde. E a gente comentar aqui, porque ali a região do Tancredo Neves, para quem não conhece ali, Salvador, o Tancredo Neves é um dos bairros da região do Cabula, né? Cabula é uma região muito grande. Essa região tem talvez o mesmo número de habitantes de Itabuna. Mais de 200 mil moradores ali no Cabula. Ali começa com o bairro do Pernambués, né, que vai até ali a rodoviária. Depois nós vamos subindo ali, vamos ter o 19 BC, Cabula 1, Cabula 2, Cabula 3, São Gonçalo do Retiro, onde fica a Embasa, né, os tanques da Embasa. Depois nós temos ali o Hospital Roberto Santos, Saboeiro, né, ali desce também até a Paralela. Tem vários conjuntos habitacionais ali. Depois vem aí Engomadeira. Depois da Engomadeira tem a Estrada das Barreiras. Aí depois da Estrada das Barreiras ali, nós temos o Horto Florestal. Aí tem a Sussuarana, onde fica a penitenciária Lemos Brito, né? Pau da Lima. Aí por outro lado você tem o antigo Beiru, que é ali o bairro Tancredo Neves, né, desde a década de 80, quando Tancredo Neves foi presidente do Brasil, eleito e morreu, colocaram esse nome ali em homenagem a ele. É o antigo Beiru, que agora chama Tancredo Neves. É um grande bairro, tem uma grande população, um bairro muito populoso, e sempre foi um bairro meio violento, né? E nós temos depois do Beiru ali, do Tancredo Neves, nós temos o Arenoso, que é uma área mais baixa. Você desce ali pelo próximo ao final de linha do Tancredo Neves ali, e você tem ali outros bairros pequenos que se juntam ao Arenoso, né? E também pelo outro lado, né? Nós temos também ali as Barreiras, que junta hoje com o Tancredo Neves, fim de linha do Tancredo Neves. Então aquilo tudo ali virou uma região só, muita gente morando ali, né? Mais de 200 mil habitantes naquela região. E além de ser muito populoso, né, é perigoso, porque todo lugar hoje tem perigo, tem droga envolvida, tem boca de fumo, né? E o Arenoso é mais perigoso porque ele é uma baixada, né? E não tem muita saída, só tem uma saída ali que sai no Tancredo Neves. Então é meio complicado aquela região ali. E nós tivemos desde segunda-feira da outra semana, né, que a gente vem tendo problema ali no Tancredo Neves. Teve troca de tiro de bandidos com a polícia. Teve uma família que foi feita de refém, né? Depois queimaram o ônibus da Sussuarana. Tivemos vários problemas aí desde a semana passada naquela região. E aí culminou com esse sequestro aí dessa moça que descobriu aí que era namorado, né? Então vamos lá com os destaques do Jornal à Tarde.
Os destaques de hoje do Jornal à Tarde: militar da Marinha é morto em frente à namorada em Salvador. A vítima estava indo à farmácia quando foi surpreendida pelos atiradores. Uhum. Tem mais notícias aqui, ó. Ibama e Abram realizam operação na casa de Anderson Torres. Anderson Torres é o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que estaria criando aves silvestres de forma irregular. Crime contra a natureza. Rapaz, estão pegando o cara de todo jeito, né? O Anderson Torres era o atual secretário de Segurança Pública de Brasília. Aí, com aquele episódio do 8 de janeiro, o Alexandre de Moraes mandou prender o Anderson Torres porque disse que ele era conivente com aquelas invasões do 8 de janeiro ao Congresso Nacional, ao Supremo, né? E aí prenderam o Anderson Torres e mandou a polícia averiguar a casa dele. Aí nessa averiguação agora acharam o quê? Pássaros raros aí? Aves silvestres, né? Que de forma irregular disse que estava criando. Ó, quem é bolsonarista ou quem foi bolsonarista aí do governo Bolsonaro, não tem jeito. Pô, vai ser perseguido aí até que eles achem um motivo para colocar esse pessoal na cadeia. Tá procurando agulha em ovo aí, né? Como é que se diz? É pelo em ovo, Agulha, né? no palheiro também. Agulha no palheiro aí para achar uma culpa aí no Bolsonaro, nos filhos dele, em quem foi ministro dele, porque o Alexandre de Moraes não vai sossegar enquanto não botar esse pessoal na cadeia. É incrível isso, né? Mas vamos lá. Tem mais notícia aí? Tem sim. Salvador pode sediar final do Mundial Feminino, diz Vicente Neto. A Copa em Salvador. O diretor da Sudesb afirmou que existem conversas intensas para a capital baiana estar no torneio em 2027. Lembrando que isso é uma iniciativa do presidente Lula de trazer mais uma Copa para o Brasil, né? Ele já escreveu ao Brasil, quer que o Brasil dispute sediar a Copa Feminina em 2027. Uma das sedes que está concorrendo é a Bahia, com o estádio Otávio Mangabeira, antigo Otávio Mangabeira, hoje a Fonte Nova, a Arena Fonte Nova. Então, deve competir aí com outras cidades, porque não vai ser o mesmo número de sedes que foi a Copa do Mundo masculina, vai ser menos, né? Porque o campeonato feminino é menor. Então nós teremos aí, possivelmente, em 2027, a Copa do Mundo feminina sediada no Brasil. Vai ser uma boa, né? Muito bom, né? Quem sabe aí a nossa seleção deslancha e ganha a primeira Copa Mundial, né? Olha, em São Paulo, teto desaba em pronto-socorro e a vítima tem perna amputada, né? A unidade de saúde em São Paulo foi desocupada e interditada. Sobre investimentos, né, da política e da China traz novo patamar tecnológico para a Bahia, diz Juazeiro. Titular da SECT comemora saldo positivo das agendas internacionais da comitiva estadual. Inclusive o governador Jerônimo foi muito criticado por alguns membros da imprensa, né, do Sudeste, porque ele apareceu em um vídeo da internet mostrando um playlist que ele ia levar para a China. Ele não falou do que ele ia fazer na China em termos de trabalho. E aí compararam essa fala dele com a fala do governador de São Paulo, Tarcísio, que também postou um vídeo na internet, né, estava aí na França, dizendo o que foi fazer na França. E aí ele só falava de grandes investimentos, de bilhões, né, para o metrô de São Paulo, para o trem expresso em São Paulo. E aí ficaram fazendo essa comparação. Mas, gente, o governador também é um ser humano. Ele pode fazer uma rede social pessoal e brincar e falar, ó, tô levando playlist, eu gosto de música da China, eu não gosto da música da Bahia, vou levar para lá. Mas isso é uma coisa pessoal. Ele não estava ali falando como governador, né? Como Estado. É diferente do governador de São Paulo, que falou como Estado. Então, eu acho muita polêmica, muito mimimi esse negócio, né, gente? Só porque o governador falou de uma playlist não quer dizer que ele foi lá para não fazer nada. Então, muito pelo contrário, o governador está trazendo para a Bahia uma fábrica de carros elétricos, que inclusive deve produzir os primeiros ônibus elétricos daqui na Bahia, para o Brasil. Que nós temos já ônibus elétrico no Brasil, mas não produzido aqui no Brasil. E agora a gente pode ter, né, essa indústria aqui na Bahia, produzindo carros e ônibus elétricos. Isso vai ser um grande avanço tecnológico para a Bahia.
Então, só isso aí já paga a visita do governador à China. E ele ainda trouxe na bagagem, né, recursos aí para iniciar a obra da ponte tão sonhada, né, e tão já falada, a ponte Salvador-Itaparica. Então, eu acho que errou o governador em publicar, né, o lado pessoal na rede social e não falar da questão, né, concreta de negócio que ele foi fazer na China. Mas eu não vejo isso um cavalo de batalha para estar se criticando e se comparando, né, o governador com o outro. Olha, São Paulo, a maior cidade da América Latina, uma das maiores do mundo, né, e estava trazendo, claro, recursos para transporte, né, na cidade de São Paulo e no estado. Mas também a Bahia foi buscar recursos e está trazendo coisas interessantes. É só na maneira de divulgar que foi diferente e ficou distorcido, né? Mas eu não vejo isso motivo de comparações e de críticas aí com o governador da Bahia. Tem mais o Juazeiro, né, que você falou aí, é secretário, né? Sim. Que está falando aí no Jornal à Tarde justamente desses avanços tecnológicos que a Bahia vai ganhar a partir de agora nesse acordo com a China. Verdade. Barbosa, para quem recebe o Bolsa Família, essa notícia aqui no Jornal à Tarde, que você também pode acompanhar no site da TV News, fala que os pagamentos vão ser liberados pela Caixa. A Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3. Então, todo mundo que tem o NIS de final 3 já vai começar a receber o pagamento conforme essa notícia. Famílias com crianças de até 6 anos recebem adicional de R$ 150. E é bom lembrar, né, que muitos cadastros foram cancelados, mais de 1 milhão de cadastros, né? E essas pessoas que não receberam o aviso aí pelo aplicativo, né, para recadastramento, devem procurar aí a Prefeitura, a Secretaria de Assistência Social, para fazer seu recadastramento, né? Principalmente, gente, aquelas pessoas que não tem ninguém na família, eles cadastrou como sozinho, solitário. Foram esses que foram cancelados. Então, se você é uma pessoa que mora sozinho ou sozinha, não tem ninguém na sua família e você não recebeu nenhum aviso, você procura aí a assistência social para se recadastrar, porque senão seu benefício vai ser suspenso definitivamente. Tem mais aí, Bárbara? Tem homem é preso por estuprar a própria mãe. Aqui, ó. Idosa em hospital. Vítima Nossa. tem 78 anos e está acamada com demência e outros problemas de saúde. E o filho foi lá no hospital? Não entendi isso aí. Vamos ler essa matéria aí? Vou abrir, né? Com um dedo só, Bárbara. Você quer abrir a matéria? Quero. Pronto, clica com o dedo aí que ela vai abrir. Olha, gente, é um absurdo, né? Absurdo. Um cara desse, eu não posso nem falar que é doente, né? Porque é mais que doente, né? Lê aí a matéria aí. Foi aonde isso? Aqui fala que é uma barbaridade, né? Vamos lá. Um homem de 36 anos foi preso após ter sido flagrado estuprando a própria mãe. Nossa. Onde foi isso aí, Bárbara? Na Asa do Norte do Distrito Federal e acusado de resistir à prisão, né? Ele entrou em confronto, chegou a entrar em confronto com os policiais ainda. Nossa. Uma pessoa dessa deve ter algum problema, né? Deve, eu tenho certeza, eu já dei o diagnóstico dele, o cara é louco. A polícia do Distrito Federal deflagrou, né? Então, a Operação Édipo. Nome que faz referência ao personagem da mitologia grega que matou o pai e se casou com a própria mãe. Complexo de Édipo. Nossa Senhora. Mas é isso aí. Então aí o destaque no Jornal à Tarde, né, para essa notícia. E finalizando, ele foi preso, viu, Barbosa? Tinha que ser, né? No mínimo preso, porque o ideal seria um manicômio, mas não existe mais manicômio, né? Porque é doente, uma coisa dessa. O cara é normal, louco, não é? Pode ser normal. Bom, gente, esses e outros assuntos, né? Tem mais coisa aí, tem um esporte também, Bárbara. O Bahia vai jogar na segunda-feira. Ah, sim, antes que eu esqueça, já que eu tô falando de esporte agora, o Itabuna Esporte Clube foi premiado, gente. 3 jogadores do Itabuna Esporte Clube foram premiados na festa de encerramento, né, da Federação Baiana de Futebol do Campeonato Baiano. Isso é uma boa notícia, né? Você vê que realmente tem sentido, né? Afinal de contas, o Itabuna fez uma boa campanha, chegou até a disputar a semifinal do Campeonato Baiano e teve aí 3 jogadores
premiados com troféus aí de melhores jogadores do Campeonato Baiano. Tem? Então, dá um destaque aí para ela. A gente tá até no nosso Instagram, né, essa matéria também. Mas a gente vai dar mais detalhes agora aí para você acompanhar, né? Você que seja torcedor ou não do Itabuna, para saber que o seu time, o time de fé, né, ainda está fazendo história aí, aqui, mesmo Barbosa, depois do Campeonato Baiano. A premiação do Campeonato Baiano 2023 aconteceu na noite de segunda-feira, né? Uhum. A FBF, Federação Baiana de Futebol, em Lauro de Freitas, que realizou aí esse evento de premiação. Os zagueiros Canu, volante Acevedo e Rezende, o meio Caule e o atacante Biel. Cauli. Cauli. Cauli, né? Sento não. Mas tem o Y? Cauli? Cauli. Perdão, Cauli. Eles foram destaque. Cezinha também, do Itabuna. Isso. E aqui, ó. O Acevedo é do Bahia, né? Cauli também, né? Teve aí Nildo Petrolina, Aqui Rezende, fala dos cartões. Alexandre. Tudo. Uma reportagem bem completa que vale a pena você conferir sobre essa premiação aí. Uhum. Dos melhores do Campeonato Baiano 2023. Ok, então só para deixar claro, ó, Cezinha foi eleito o melhor atacante, ganhou um troféu como melhor atacante, ele é do Itabuna, craque da galera, ganhou o segundo troféu e artilheiro do campeonato. Então 3 troféus para o Cezinha do Itabuna, que foi emprestado aí ao time de Sergipe. Jean Peter, do Itabuna, foi eleito o melhor zagueiro e jogador revelação, 2 troféus para ele. Alexandre, que está aí, né, no Jornal da Tarde também, foi eleito o melhor meia esquerda do Campeonato Baiano. Então 3 craques aí do Itabuna eleitos. Parabéns, Itabuna, parabéns, Rodrigo Xavier, presidente do Itabuna, conseguiu montar uma boa equipe. Pena que a arbitragem não fez o seu papel correto, não colaborou e o Itabuna não foi classificado para a final do Campeonato Baiano, né? Porque a arbitragem mudou. Aquela goleada que o Bahia deu no Itabuna, se tivesse sido marcado um pênalti, né? Aliás, não tivesse sido marcado um pênalti, que não houve, o Itabuna poderia ter ido para a final do Campeonato Baiano com a Jacuipense. Mas faz parte do jogo. E também tivemos um outro erro de arbitragem no jogo do Jacuipense, também um pênalti que não houve, só o juiz viu, e ali já começava a prejudicar o Itabuna. Então, infelizmente, a arbitragem, né, no Brasil está muito mal de modo geral. Mas tem um saldo positivo, foi o primeiro ano da volta do Itabuna, está classificado para a Copa do Brasil, né, foi classificado para a Copa do Nordeste, está no Baianão do ano que vem, Série A, de novo, né, e temos aí a possibilidade de disputar, inclusive, a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, o Itabuna está bem, né? E aí, para coroar com chave de ouro, esses 3 jogadores escolhidos aí como os melhores do Campeonato Baiano. Muito bom, né, Barbosa? Muito bom. Um saldo super positivo, né? É verdade. Está chegando aí Denilton Santos, né, com o seu programa Alerta Cidade, e amanhã estaremos de volta aqui, se Deus permitir. Um abraço. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde. Não perca o programa de amanhã, que teremos um debate sobre direitos dos transexuais com a doutora Janaína Araújo e a doutora advogada, são advogadas, e a Andréa Peixoto. Até amanhã, se Deus quiser.